Sou o pastor André Mesquita, da Igreja Pentecostal Nova Aliança, uma igreja também que está iniciando. Mas o Senhor não quer saber de placa de igreja. O Senhor quer saber da palavra, do Evangelho. Da palavra e do Evangelho que deve ser pregado, que deve ser anunciado de uma forma ou de outra, por quem é chamado, por quem tem chamada. Sabe, vejo que Deus tem chamado muitas pessoas para fazer a vontade e a obra dele. Mas o que é isso? Para cumprir a direção dele aqui na terra. E muitos negam o nome do Senhor. Muitos olham para trás, muitos olham para a direita, outros olham para a esquerda e olham para trás. Quando vem o terremoto, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, é isso que acontece. Aqui em Lucas, o Senhor fala do chamado. Eu me lembro do culto de missão, irmãos. Quando tem um culto de missão, a palavra é direcionada para a missão, para o chamado que Deus tem na tua vida. Nesse tempo, o Senhor chamou 12. O Senhor chamou 12. Ei, vem aqui, venham. A partir de agora, vocês farão coisas maiores do que eu. Foi o que o Senhor deixou. Mas o Senhor não chamou só 12. Não parou só por aí. O Senhor começou a chamar mais de 12. O Senhor começou a nos chamar. O Senhor começou a invocar os seus liderados. Sabe, povo, todos nós temos um chamado do Senhor. Todos nós somos convocados a nos alistar no exército celestial. Mas muitos negam o chamado. O que eu tenho visto de pastores que negaram o chamado, que desistiram simplesmente da obra, irmãozinha. O que eu tenho visto de missionários, de levitas do rei, de ungidos do rei. Ei, Satanás tem tanta raiva dos levitas que vocês não imaginam. Porque ele era o líder do coral celestial. E se vai descer, deixou a vaidade tomar conta dele. E o Senhor mostrou para ele que só há um lá, que só há um, que só ele, que só ele é rei, que só ele é Deus. E ele não divide o seu trono com ninguém, ele não reparte a sua glória com ninguém, ele não divide. Ei, como está o teu chamado? Como está o teu chamado? O meu chamado é só de ir para a igreja Assembleia de Deus, Nação Santa, sentar no banco e louvar, aleluia, glória a Deus. Não, o teu chamado vai além disso. O teu chamado vai muito além daquilo que você possa imaginar. Sabe, quando vem à mente aqueles homens de Deus que Deus levantou no passado, que Deus continua a levantar no presente. Quando Deus levantou Moisés e disse: Moisés, tu vai seguir a minha direção. Quando Deus levantou Abraão e disse: Abraão, faz o que eu te mando. E Abraão, sem titubear, pegou o filho da promessa, subiu o monte e iria fazer o que Deus estava mandando. Porque Abraão iria fazer isso, porque era obediência. O teu chamado começa pela obediência. Se tu não for obediente às palavras, ao livro sagrado, o teu chamado não vale de nada. A palavra diz, o Senhor fala, que nós erramos por não conhecer as suas sagradas Escrituras. Sabe, é preciso mergulhar mais na palavra de Deus.
O teu chamado é muito além do que tu possa imaginar. Sabe, mesmo se ninguém acreditar em você, Jeremias, ninguém acreditava nele. Mas ele cumpria o seu chamado, ele revelava, ele profetizava, ele anunciava, ninguém acreditava nele, mas o Senhor cumpriu cada palavra que ele falou. Ele cumpriu. Deus cumpriu tudo que Jeremias profetizou. Tudo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a sua situação, eu não sei qual área da tua vida o inimigo está tentando te derrubar, tentando te fragilizar, eu não sei, mas o meu Deus sabe, e sabe de uma coisa: esta noite ele te entrega um escudo poderoso para te defender das secas malignas e te diz: vem baixando, vem baixando, vem baixando. Aqui a espada, essa é a nossa arma, a espada que corta dos dois lados. Mas muitos cristãos ainda continuam desarmados, ainda continuam vulneráveis. Ei, você tem um chamado, eu tenho o meu chamado. Mas fique constantemente de pé, para que não venha cair. Sabe, o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo tragar os servos de Deus. Meu querido e minha querida, é forte o que Deus fala esta noite. Ei, chega de brincadeira, chega de brincadeira, pega a tua espada e aprende a manejar ela, pega a tua espada e abre a tua boca. E Deus quer mais de você, Deus quer você, Deus quer ver você pregando nessas casas, Deus quer ver você indo na Praça da Bandeira, na Praça João Luiz, Deus quer ver você ajudando alguém, Deus quer ver você dando a mão, levantando uma pessoa que está caída. Deus quer ver você no fronte da batalha. Aleluia, glória. Não desanime, não desanime, porque a luta é árdua, a luta é difícil, mas maior, nosso Deus, sabe, é preciso se doar mais, é preciso se jogar mais, para que o Espírito Santo de Deus possa agir verdadeiramente na tua e na minha vida. O Senhor fala: cuidado ao subir no meu altar, clama-me, Haramaia, eu sou o olho que tudo vê, Orialamaia, Iaramaia. Sabe o que acontece? Haramaia, o fogo Orialamaia que não se apaga, pode queimar aquele que não estiver em dias com o Senhor, porque Orialamaia, mudou um pouquinho, não foi eu com o Senhor, o Espírito Santo está falando. Cuidado ao pegar esse microfone e vir até o meu altar, porque não é um simples altar. Ei, o Senhor está falando de consagração agora. Não venha de qualquer jeito para o meu altar, diz o Senhor. Mas o Senhor sabe com quem Ele está falando esta noite. Você tem o chamado de Deus para a tua vida. Vocês três aí têm um chamado, mas é preciso vocês se doarem mais. O Senhor está falando com vocês aí de trás agora. Ei, o Senhor quer mais de você. Você aqui, o Senhor quer mais, meu amor. Se doa mais para o Senhor. Ei, Haramaia, faz um propósito com o Senhor. Pergunta: Senhor,
e Ele vai agir na tua vida. Mas não nega o teu chamado. Sabe, eu estava ali próximo à igreja Filadélfia do apóstolo Soares, que é um amigo meu, eu gosto de conversar com ele, irmão Elisir. Ele é da Batista e eu sou pentecostal, mas somos amigos. E a gente conversa. E eu estava lá conversando com ele quando eu deparei com um amigo meu que chegou, que era pastor, irmãozinho. Ele era um pastor. Ele tinha uma igreja no alto da ressurreição e ele simplesmente fechou a igreja. Eita, Deus poderoso. Cuidado. Ei, agora o Senhor está falando com quem abriu esse ministério. Aramaia, foi eu que abri. Foi eu que abri, e ela diz o Senhor. Aramaia, eis que o Senhor disse que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Eita, eu não sei o que Deus está querendo dizer, mas o recado está sendo passado. Ei, você tem um chamado e é importante que você siga. Não importa se o teu chamado vai ser preciso carregar uma cruz pesada, mas carrega a tua cruz. Eu me lembrei agora de Saulo. Saulo perseguia os cristãos, mas o Senhor olhou para Saulo e se engraçou nele. E o Senhor transformou Saulo em Paulo. No caminho para Damasco, Saulo viu uma súbita luz. Era o Senhor olhando para ele e perguntando: Saulo, 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 por que tu me persegues, Saulo? E naquele dia houve uma transformação. E Deus transformou a vida de Saulo. Sabe, Deus está me mostrando, varão, que está te livrando de uma enfermidade fatal. Eu te vejo com uma roupa diferente. Como é o nome do irmão? Pedro, eu te vejo com uma roupa diferente. Eu te vejo, com uma capa. Clama-se a mim, diz o Senhor. Eu quero mais de ti, diz o Senhor dos exércitos. Ei, esta noite Deus está falando desde o começo. Sabe, aqui tem uma unção poderosa nesse ministério. Quando começa o grupo de louvor a tocar, parece que o céu se abre e vai descendo e subindo e descendo os anjos do Senhor. Não joguem fora essa unção. Eu estava aqui, o Senhor estava me tocando, quase que eu pulo, que eu rodopiо, porque a unção que tem nesse ministério é poderosa. Então tem valor ao que o Senhor entregou para vocês. Vão atrás de vidas e almas para o Senhor. Ao invés de domingo, final de semana, estar com a família, vá para a rua, pregue a espada, pregue o Evangelho. Faz o que tem que ser feito. Senão haverá cobrança. A quem muito é dado, presta atenção quem louvou, presta atenção quem pregou, presta atenção quem dirige o culto. A quem muito é dado, muito é cobrado. Deus está te livrando de um acidente. Tu está com a minhazinha. Um acidente de trânsito. O Senhor está te livrando desse acidente. Glória a Deus. Em uma curva, teu veículo iria sobrar. Clama-se a mim, diz o Senhor. Eis que eu tenho te livrado da morte. Eis que eu vejo o teu esforço, diz o Senhor. Vejo o teu esforço, homem.
Eis que ainda que tua mãe esquecesse de ti, eu não me esqueci, diz o Senhor. O Senhor sabe o que falar. Sabe, nós temos um chamado de Deus. Eu era católico, coroinha da igreja, da renovação carismática católica. Quando fui visitar uma igreja evangélica, e quando eu cheguei lá, eu senti a unção do Espírito Santo, e Deus falou comigo: ei, é aqui que eu te quero, é aqui que eu te quero. Ei, naquele momento que eu cheguei na igreja, só tinha 6 pessoas, no grupo de jovens, eu era o presidente, tinha 100 jovens na igreja católica. Mas eu senti algo diferente. Quem sentiu algo diferente nesse ministério, levanta o braço, levanta o braço, levanta o braço. Então é por isso que você está aqui. Você não está aqui em vão. Você não está aqui para ser mais um banco de igreja. Você não está aqui para apenas sentar e levantar e ir embora e louvar e pronto. Não. Se você está aqui, é porque você tem um chamado. É porque Deus quer te usar ainda mais, muito mais do que você possa imaginar. Sabe, muitos foram chamados, muitos, e ainda muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. O joio está no meio do trigo, as igrejas lotadas, mas o joio está no meio do trigo. É preciso, porque o próprio Senhor falou, mas apenas aqueles que estão em espírito e em verdade vão subir. Ele quer ser arrebatado, aí levanta o braço, dá um grito de glória a Deus. Glória a Deus. Haverá o arrebatamento. Haverá o arrebatamento. Deus irá arrebatar os seus. Sabe o que é ser arrebatado? É partir sem provar a morte. Elias foi arrebatado. Elias, ei, você vai passar por provas desse chamado. Quando a gente passa por uma determinada igreja, a gente vê lá: pare de sofrer. Aquilo lá é uma mentira. Porque quando você aceita Jesus, aí é que tu vai sofrer. Aí é que tu vai passar por prova. E aí eu me lembro de Jó, homem reto, temente a Deus, e Deus permitiu ele ser provado. Meu querido, eu não sei qual área da tua vida tu está sendo provado. Eu não sei se é na área das tuas finanças, tu está desempregado, se é na área da tua saúde, ou em outra área, mas você não pode murmurar. Nós não devemos murmurar. Sabe, Jó, todo mundo abandonou ele, mas ele nunca murmurou. Ele acreditava. Você tem que acreditar. Sabe qual é o nome disso? É fé. É fé. O que é ter fé? O que é ter fé? Fé é acreditar naquilo que você não vê. Vocês viram Jesus alguma vez? Vocês já tocaram em Jesus? Não. Mas nós sentimos o poder do Espírito Santo de Deus. Então nós sentimos, nunca vimos ele, mas nós acreditamos que ele existiu. E ele vai voltar para pegar o seu povo. Ei, é preciso ter fé. É preciso ter coragem. É preciso oriar ter virtude. É preciso oriar acreditar. Senão você não vence. Senão você não vence. Não adianta você correr para o fronte da batalha já pensando que é um derrotado. Você tem que ir para cima e profetizar. A vitória está determinada pelo sangue de Jesus. A vitória está determinada pelo sangue de Jesus.
Sabe, esse é o nosso chamado. É apanhar na cara, é muitas vezes ser caluniado, ser perseguido, ser apontado. Meus queridos, hoje o maior inimigo dos crentes são os próprios crentes. É ministério perseguindo ministério, é pastor apontando pastor, missionário lá, olá, tô bem. Ei, que é isso? Enquanto nosso Deus nos ensina a orar, nosso Deus nos ensina a curvar, a orar uns pelos outros, a orar pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Os irmãos estão preocupados em Orialamaia, apontar os irmãos, a julgar, a perseguir, a caluniar, a falar mal, porque o joio está no meio do trigo. E uns, por não conhecer as Sagradas Escrituras, vão no meio, vão junto, sendo Maria, vai com as outras. É forte. E o chamado vai se destruindo. Quantas pessoas não estão intrigadas dentro dos seus próprios templos, dentro das igrejas? Quantas pessoas? O chamado vai perdendo a força, o chamado vai se desfazendo por culpa do próprio ser humano, porque falta amor, porque falta a humildade. Sabe, muitos irmãos vão para a igreja para olhar o sapato do irmão, a calça do irmão, como o irmão está vestido, qual o perfume do irmão, o carro do irmão que está chegando, comprou um carro, a moto do irmão. Muitos irmãos vão para olhar coisas que não condiz com a palavra de Deus. Ei, você tem um chamado, mas você tem uma coisa a fazer: dá testemunho do teu chamado. Dá testemunho do teu chamado. Dá testemunho do teu chamado. Querido, se você é um levita do Senhor, fecha as brechas. Fecha as brechas, porque vai vir ataque de todos os lados. Vai vir ataque. O inimigo não vai sossegar enquanto te derrubar. Deus está falando. Deus está falando. E se você é um pregador, fecha as brechas, pregador, porque tudo que tu fala aqui, tu vai ser cobrado ali. Ei, Ariel, vacina, Maia. O que tu fala aqui, eu estava observando, em todo lugar que eu vou, as pessoas vão no altar do Senhor e falam o Evangelho. Ei, te reveste na oração, te reveste na oração, dobra o joelho pela madrugada, porque senão tu vai ser provado e tu vai cair. O que vai te segurar é a oração. Aqui o Senhor está me mostrando 3 pessoas que têm que descer pela madrugada. O casal aqui descer pela madrugada. Você de amarelo tem que descer pela madrugada também. Amém? Como é o nome do irmão? Mateus. O Senhor está me mostrando que tu tem que orar. Descer pela madrugada. Sabe, irmã, a senhora vai passar por uma grande prova, mas eu estarei contigo, diz o Senhor. O galardão está preparado para ti. Clama, sabe? Ei, nós temos um chamado. E o chamado de Deus é lindo, é maravilhoso. Quando Deus te levanta é porque Ele sabe que você é capaz. Eu, católico, roxo, aí comecei a frequentar uma igreja evangélica. Eu pensei que tudo seria fácil, mas ficou mais difícil. Porque aquela frase, para de sofrer, aí foi que eu sofri. Mas eu chegava, limpava os ventiladores, eu chegava, limpava os instrumentos da igreja. Todo
quando eu chegava na igreja. Eu chegava, passava um pano, não esperava, porque o meu chamado não era só de pregar, o meu chamado não era só de ficar no altar, o meu chamado era de fazer a obra. E aí eu fui indo, passei 7 anos, 3 anos. No 3º ano, Deus me levantou como missionário. Eu tinha escolhido a igreja lotada. E o Senhor foi lá e me puxou pela gravata e derramou o óleo da unção na minha vida. Oi, alabaia, oi, levanta. E aí foi que o sofrimento aumentou. Porque quando tem um chamado, aí é que o inimigo começa a trabalhar para tentar derrubar o teu chamado, para te envergonhar. Igreja do Senhor, mas até hoje eles vêm aqui para fazer a vontade de Deus. E eu creio que vocês também podem cumprir esse chamado, fazer valer esse chamado. Ei, acredite no Senhor na tua vida. Não desista de lutar. Deus está falando com uma pessoa de dentro que já pensou em desistir, não só da igreja, mas de outras coisas da vida. Eu não vou na ponta, mas o Senhor está falando com você que está aqui dentro. Sabe, Davi teve um chamado. Davi teve um chamado de Deus. Paulo teve um chamado. Elias teve um chamado. João Batista preparou os caminhos do Senhor. Saul teve um chamado, mas Saul não cumpriu o seu chamado. Não sejamos como Saul. Saul foi ungido rei. Ungido de Deus era Saul. Ungido de Deus, escolhido por Deus para fazer a obra dele, para reinar naquele tempo. Mas não cumpriu o chamado. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Uma coisa que eu aprendi também é nunca tocar em ungido de Deus. Mas quem é ungido de Deus? Claro, todos nós somos ungidos de Deus. Mas tem aqueles ao qual o Senhor consagra como missionário, como pastor. São ungidos consagrados de Deus. E eu jamais colocaria a minha mão sobre um ungido de Deus. Mas o que eu vejo é crentes, irmãos, querendo acabar com o chamado dos ungidos de Deus. A gente tem observado. Mas sabe de uma coisa? Aqueles que carregam a mansidão permanecem caminhando nesse chamado. Carregue a mansidão de Deus. Carregue a esperança, o amor de Deus. Julgar o irmão, apontar o irmão, não adianta. Ao invés de julgar, dê a mão para o teu irmão. Diga: irmão, segura na minha mão. O Senhor te ama e eu também. O Senhor te ama e eu também. O irmão, mas não não, irmão. Tu errou, mas Deus te ama. Hoje não, os irmãos querem pisar, matar, esbofetear o irmão. Aonde está o chamado de Deus? Aonde está? Aleluia! Glória a Deus! Sabe, Pedro foi chamado, Tiago foi chamado, Paulo foi chamado, Tomé foi chamado. Mas não sejamos como Tomé. Ei, Tomé foi incrédulo, mas o Senhor apareceu a Tomé e disse: Tomé, não seja incrédulo, toca nas minhas mãos, vê as minhas feridas,
porque se tu não estiver preparado, tu não vai subir. Se não estiver preparado. Mas eu louvava o teu coral na igreja. Mas eu pregava bem. Mas eu doava roupas, alimentos para os mendigos. Se não estiver preparado, não sobe. Vai arder o fogo eterno. Hoje em Teresina fez um calor grande. Imagina lá no inferno. O calor infernal. E eu creio que muitos aqui vão subir em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, não me estendendo mais, eu quero aqui agradecer a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.